Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós queremos falar com vocês sobre uma coisa assim super importante que, embora alguém por aí afora possa pensar que os crentes estão isentos, não estão. E esse vídeo é para falar sobre a inveja, como reconhecer pessoas invejosas e como a gente reconhece esse sentimento acontecendo dentro da Bíblia e como os cristãos exemplos que nós vamos trazer aqui para vocês, eles lidaram, reagiram diante dessas situações. Para a gente ter um pleno conhecimento, entendimento sobre esse assunto, a gente está trazendo aqui mais uma vez a definição da própria palavra. Então, Deise, lê pra gente aqui qual que é a definição desse termo inveja. Aqui a Mônica resumiu pra gente assim como sendo um sentimento destrutivo que afeta desde relacionamentos até mesmo a paz interior. Tem um versículo muito interessante que aborda sobre esse assunto, que está lá em Tiago, no capítulo 3, no verso 14 ao 16. E ele já mete um pé no peito daqueles que têm esse tipo de sentimento em seu coração. Fala bem assim: se porém, se tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Quer dizer, já é um convite para a pessoa que possui esse tipo de comportamento, ela ter a nobreza de colocar isso em palavras e falar que ela tem esse tipo de comportamento, né? Essa não é a sabedoria que vem do alto. Então isso que você tem é o quê? Mas é terrena, animal e diabólica. É forte, hein? Complicado. Pesado. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí a confusão e toda obra má. Bem, então aí já percebe aqui que não há novidade nenhuma, que esse tipo de sentimento é algo do chifrudo, algo diabólico que não combina com o comportamento cristão. A ideia aqui nesse vídeo é a gente trazer assim as duas faces da inveja, porque existem as pessoas que sofrem com a inveja e tem as pessoas que praticam ativamente a inveja. Então, quais são as características de uma pessoa invejosa? Nós trouxemos aqui algumas que nós vamos selecionar para falar com vocês. O primeiro é o descontentamento contínuo, porque a pessoa ela nunca está satisfeita com aquilo que ela tem e ela sempre está desejando aquilo que os outros possuem, que é totalmente contrário ao sentimento bíblico que nos é ensinado, né? Que nós devemos cultivar e ter o contentamento, que é aquele de você, quando Paulo vai dizer assim, eu aprendi a estar contente em qualquer situação. A próxima característica que está muito atrelada com isso que a Deise acabou de falar é que a pessoa invejosa, ela sempre critica. Ela nunca vai valorizar o outro. Se ele conquistou, se ele tem, se ele possui, ela sempre vai ter esse quê de porque não é bom, não valoriza. Sempre esse comportamento. E muito também ligado a essa crítica, vem também a questão da competição. A inveja leva a isso, a pessoa ela quer estar no lugar do outro. E às vezes por a pessoa estar num momento de dificuldade, ela está recebendo atenção e o outro vendo aquela atenção fala assim, opa, a atenção tem que ser minha. Além dessas características, é importante a gente dizer que a pessoa também ela demonstra outros sinais. Aquela pessoa que frequentemente está fazendo comparação, uma pessoa que também sempre está carregando o nome do outro ali, que é o famoso fofoqueiro, né? Fofoqueiro. Pelo amor de Deus. Aquele que gosta de estar falando da vida do outro. E aquela pessoa que manipula os eventos, os acontecimentos, um verdadeiro manobrista de fatos da vida. E aquela pessoa que às vezes procura praticar o isolamento, por estar com inveja, não aquela pessoa que se isola dos outros, mas aquela pessoa que vai isolando todo mundo, vai colocando cada um no canto. E a Bíblia, ela nos dá exemplos claros de como a inveja ela pode trazer consequências terríveis. E o primeiro que a gente tem é logo no início da Bíblia, lá em Gênesis mesmo, que é onde nós encontramos a história de Caim e Abel. Quem aqui não conhece, né, Deise? O irmão que matou o outro irmão, seu próprio irmão. O primeiro homicídio, né? O primeiro homicídio relatado na Bíblia. Então a gente encontra ali Deus se agradando da oferta de Abel e Deus rejeitando a oferta de Caim. E Caim, ao invés de, vamos ver o que tem ali na oferta do meu irmão para que eu possa agradar o meu Deus, ele não, achou melhor, vamos eliminar o Abel, porque eliminar a concorrência, às vezes, elimina aqui e tá acontece tudo certo, por né? conta da inveja o primeiro homicídio, como a gente acabou de falar. A outra história que nós temos também que relata a questão do efeito prejudicial da inveja no contexto familiar é a história de José
e seus irmãos. Parece que José sempre tem ali um enredo para vários exemplos, né, nos nossos vídeos, mas aqui é uma história com vários desdobramentos. Nós temos ali os seus irmãos movidos de grande inveja, porque José era muito querido pelo seu pai, tinha ali a túnica que o identificava e separava dos seus irmãos, e os seus irmãos criaram todo o enredo também de destruição do menino mais novo. Fizeram ali uma cova, venderam o menino como escravo, enfim, tem todo o desenrolar da história de José. A gente vê todo esse desdobramento na história de José, tudo motivado por uma inveja. E tem aqui uma passagem que a Daisy vai ler pra gente, que está lá em Gênesis, no capítulo 37, no primeiro livro da Bíblia, no verso 11, que resume todo esse contexto, Daisy. Seus irmãos, pois, o invejavam. E esse contexto aqui é o contexto que José está contando o sonho um dos sonhos que ele teve para o seu pai, né? E a Bíblia fala que os irmãos dele invejavam ele. Bom, e com esses exemplos que a Mônica trouxe aqui, exemplos bíblicos, né, de pessoas que sofreram com a inveja, antes da gente falar de terceiros, vamos falar de nós mesmos, né? Vamos sondar, pedir a Deus que Deus venha conhecer o nosso coração. Vamos fazer essa autoavaliação. O salmista, no Salmo 139, ele vai dizer a Deus, ele vai pedir assim: Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E após essa autoavaliação que a gente faz da gente, porque é muito fácil a gente ficar falando dos outros, né? Eu sou invejada do meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, eu sou invejada da minha família, mas muitas vezes nós podemos cair nesse grande erro. Então, essa avaliação de atos, de colocar Deus sonda-me, vê se há em mim algum pensamento, algum caminho mau, me faz a limpeza e pode fazer com que a gente tenha clareza dos nossos próprios atos e, em seguida, fazer com que a gente desenvolva algumas habilidades como a gratidão, porque a gente pode ficar só olhando para o que o outro tem e o que eu não tenho, quando na verdade, por que você não faz a troca? Agradeça pelo aquilo que você já tem, por aquelas conquistas que você já orou por tanto tempo e agora você possui. Nesse momento você não pode não valorizar, nesse momento você pode ter esquecido, né, dessa conquista, mas se você parar para refletir, foi algo que em algum momento você gastou um tempo em oração, um tempo desejando e buscando esse item que você tem na sua vida hoje. Então, agradecer a Deus pelas bênçãos que você possui é uma forma de você criar barreiras para combater a inveja na sua vida. É porque aí também a pessoa ela atribui a Deus, né, aquilo que ela recebeu e automaticamente já tira também todo o foco dela. E eu acho muito importante a gente fazer isso porque também pode nos levar a um outro passo, que é não apenas cultivar a gratidão, mas a gente ter aquele hábito de celebrar com outras pessoas, né? Da dracma perdida, né? Quando a mulher ela encontra a dracma que estava perdida, ela convida suas amigas que venham e diga assim: venham, celebrem comigo, porque eu encontrei a dracma que estava perdida. Então, assim, embora o contexto seja ali de perda, também se aplica ao momento da conquista, porque a gente pode trazer outras pessoas para comemorar conosco aquilo que foi possível nós encontrarmos com a ajuda de Deus. E Romanos diz isso, né? Romanos, no capítulo 12, no verso 15, diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Então, você ter esse momento de comunhão é muito importante na sua vida. E se você percebe que você está sendo rodeado, é alvo de inveja, ore por essa pessoa e peça para Deus para que Ele venha intervir nessa situação. Jesus, por exemplo, Ele nos ensinou para que a gente orasse pelos nossos inimigos. Então a gente encontra uma passagem lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 44, que diz assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Se a gente desenvolver o hábito de orar por aquelas pessoas que nos perseguem, que nos invejam, a gente desenvolve o hábito também de falar mais com Deus e a gente ter uma postura diferente. Porque se a gente for responder à altura, que a pessoa chega com a crítica, que a pessoa chega com aquele comportamento agressivo, a gente vai se comportar como uma pessoa não cristã. E é por meio da oração que a gente muda o comportamento de falar com essa pessoa. Acho que isso que a Mônica falou é super importante, porque é através da oração que a gente vai conseguir ter esse discernimento, porque nós precisamos ver que aquela pessoa ela está sendo dominada, como já foi dito no início, por um sentimento que não é do alto.
E nós precisamos parar de falar com pessoas sobre pessoas que estão afetando a nossa vida de alguma forma, mas precisamos começar a nos comunicar com Deus. Quando você começar a se comunicar com Deus e apresentar a Deus, Senhor, está assim, 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 está acontecendo dessa forma, talvez essa pessoa esteja envolvida com sentimentos de inveja sobre a minha vida, então a gente vai entender que realmente faz todo sentido aquele versículo, né? Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim é uma luta espiritual contra principados e contra potestades. E aí você não entra no embate físico, né? Um tete a tete, né? De forma, muitas vezes, até muito pessoal. Você passa a lutar as suas batalhas em oração. Lutar mesmo diante do Senhor. Então, que você possa trazer isso como um hábito para a sua vida, além de não apenas. O objetivo principal, eu acho que não é apenas identificar, não só identificar no outro, né? A gente também precisa identificar quando está em nós e saber como lidar, porque quando está na gente, a gente tem que começar a orar pela gente mesmo. Senhor, me liberta, livra, tira de mim e coisas assim. Ah, Lutero? Lutero mesmo ele tinha um hábito, né? De colocar as mãos, impor as mãos sobre a sua cabeça e expulsar os chifrudinhos que estavam ali atuando possivelmente na sua vida. Então, assim, sempre oração, né? É impressionante isso, que a oração é a forma que a gente tem de fato de conversar com Deus e alterar nossos comportamentos. É por meio dela também. Então, assim, a gente faz esse convite para você, que se você está enfrentando algum tipo de inveja, se você está lidando consigo mesmo, está fazendo esse convite para você aprender a olhar sobre essa perspectiva cristã de mudança de atitude para que você experimente algo novo. E entenda que a inveja, só de falar inveja no contexto de forma geral, né, já é destrutiva essa palavra, não tem nada de positivo, não tem inveja branca, não tem inveja. As pessoas querem categorizar agora, mas a gente não tem. Inveja é inveja. A inveja ela tem esse viés sim negativo. Então, com esse convite que nós temos nesse vídeo, que você abra esse olhar para o novo e vamos orar, colocar as mãos sobre nós mesmos e show a inveja. E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse vídeo, encaminhe para essa pessoa, não com uma indireta, meus amados ouvintes. Mas encaminha para esse irmão aí que talvez está sofrendo com a inveja e não sabe que atitude que tem que ter. Então, é por isso que você recebeu, meu querido, tá? Minha querida, é por isso que você recebeu esse vídeo. Então, fica aí o nosso convite para você curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Faltando intriga entre os irmãos.